Bem, pessoal, vamos iniciar a aula de hoje falando sobre bem de família. Esse é um tema que, que ainda continua falando sobre proteção, né? A gente percebeu nas últimas aulas que muitas coisas o Estado protege ali, coloca na responsabilidade da família e dá uma atenção especial à família, até para não trazer um problema para si, né? Como ter que sustentar uma situação, BPC-LOAS, né? Então, vendo ali quem deve sustentar é a família que tem a obrigação de pagar alimentos. Então, a gente tem falado sobre isso e a gente vai continuar nessa toada. O bem de família, ele tem essa origem também, né? Um cuidado para que não gere a satisfação de créditos para e problemas de pessoas em situação de rua e outros problemas sociais, né, que disso podem advir. Então, o bem de família ele vai derivar ainda, né, desse princípio master que é a dignidade da pessoa humana, obviamente. A ideia é que alguém que seja executado civilmente não perca os seus bens ou os bens da sua família, ou veja a sua família em uma situação indigna. Ele garante que, pelo menos, o bem de família, o dito bem de família, continue protegido, para que aquela família não fique 100% desamparada, né? Então, o que é que fala do bem de família? Eu tenho duas formas de instituir o bem de família. Eu posso, de forma voluntária, fazer uma escritura pública ou deixar um testamento de que um bem determinado é de família, ou eu posso estar protegido automaticamente pelo bem de família, através do que já prevê a lei em, outra, em outros contextos, né? A lei automaticamente já prevê proteção ao bem de família. Então, de forma voluntária, o aluno, a pessoa ela que tem interesse em proteger um bem, ela deve elaborar uma escritura pública, um cartório de pessoas, cartório de primeiro ofício, e ou então deixar isso em testamento. Para esse bem ser de família, né, dessa forma voluntária, isso tem que ser averbado lá na matrícula do imóvel, que fica ali no registro de imóveis é específico, né? Cada imóvel é registrado em um lugar específico, então você tem que averbar lá na matrícula do imóvel, que é como se fosse um registro de nascimento do imóvel, onde tem toda a história desse imóvel, de quem ele já foi, para quem ele passou e etc. Você tem que averbar e deixar esse registro no documento do imóvel também. O limite para deixar de forma criar esse bem de família, ele é de até um terço do patrimônio líquido de quem vai instituir esse bem de família. E ele vai proteger esse patrimônio, vai proteger a família de dívidas, execuções posteriores. Pode abranger, inclusive, valores mobiliários, né? Investimentos na bolsa de valores, em ações, em questões de imóveis, né? Fundos imobiliários também é possível. Alguém levantou a mão? Aqui o chat. Boa noite. Pois bem, continuando. O bem de família, existe uma lei, existe a previsão no Código Civil, mas existe uma lei específica, que é a Lei 8.009 de 90, que fala dos bens, independentemente de registro, independentemente de você fazer escritura ou testamento, já está protegendo. Ela diz que ela não fala em um terço do patrimônio, mas ela fala que fica protegido ao menos, o único imóvel residencial da família, um único imóvel.
Então, se uma família tem 10 imóveis e elas têm várias dívidas, a fase de execução ela pode atingir e levar esses bens à asta pública, para que sejam vendidos e satisfeito o crédito de quem tem a receber. Contudo, se há um único bem, que é o bem onde a pessoa mora, a família mora, esse bem ele fica protegido e ele não pode ser levado à asta pública. Se só tem um, não tem como fazer nenhuma execução, porque sendo só um, ficaria sendo o bem de família já automaticamente, tá? Não há limite de valor, em tese, para esse bem de família. Então, você tem um único bem, esse bem ele custa 5 milhões, por exemplo, e aí você pensa assim, foi criado para proteger o patrimônio e não gerar, deixar ninguém desamparado. Mas um único apartamento, por exemplo, o apartamento da Luciana Gimenez, em São Paulo, é um triplex que vale diversos milhões de reais. É um dos mais caros do Brasil. Será que ela tendo dívidas, ela tendo que ser executada por dívidas, eu não posso atingir esse imóvel porque é o único dela, sendo que o único vale muitos bilhões? Isso é um tema polêmico, mas ultimamente o STJ e o STF têm decidido que a lei não fala em valor do bem, fala apenas no número. Se só existe um bem, não importa qual o valor, se é uma casa simples, se é uma casa suntuosa, se é uma casa muito cara, não importa. Então não tem valor, tá? Não tem limite. Vai proteger esse imóvel e vai proteger os móveis que também estão dentro desse imóvel, tá? O bem de família pode atingir bens urbanos ou rurais, não tem essa diferença. E pode atingir também, pode ser considerado bem de família, um bem que esteja alugado para outra pessoa, desde que essa renda esteja sendo convertida para a manutenção da família, tá? Vamos ver aqui o que é que diz o Código Civil sobre isso. O artigo 1711 ele fala o seguinte: podem os cônjuges ou a entidade familiar, porque aí inclui quem? A união estável, né? Mediante escritura pública ou testamento, destinar parte do seu patrimônio para instituir um bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial. 1712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família, como aluguéis, né? O bem de família, no Código Civil, está dizendo que o bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição. Agora é que está o detalhe. As pessoas pensam que por ter apenas um único bem, e que é o bem de família, elas têm um escudo para se proteger de toda e qualquer execução civil e se livrar de qualquer penhora. Mas veja que existem exceções, como quase tudo no direito. Então, o bem de família ele não é absoluto. Existem situações em que ele não consegue servir de escudo, como, por exemplo, os casos de tributos relativos ao prédio ou de despesas de condomínio, por exemplo. Não vão se limitar a essas, mas essas também estão incluídas. Então, como se fala, o Estado é um mal pagador para pagar em uma fila do precatório, mas ele é um ótimo cobrador. E as verbas tributárias, ele não quer ficar sem receber. Então, se existem, por exemplo, impostos de IPTU, ITR sobre esse imóvel,
e é suficientemente já para entrar com a execução, é possível que ele entre com a execução e não tenha uma proteção do bem de família, tá? Da mesma forma, as despesas de condomínio. No caso de execução dessas dívidas, o saldo existente será aplicado em outro bem de família ou em títulos da dívida pública, como tesouro direto, para sustentar familiar, salvo se motivos graves aconselharem outra solução, a critério do juiz. Então, se houver saldo, ele vai ser aplicado em outro bem de família ou em títulos da dívida pública, salvo se os motivos aconselharem outras situações. Na lei, está dizendo, em regra, o bem de família protege sobre quase todas as situações, né? Mas existem situações que ele não vai conseguir proteger, como a gente vai ver aqui. Vamos lá. Agora não no Código Civil, mas na lei de empenhorabilidade. O imóvel residencial próprio do casal, da entidade familiar, é empenhorável. Então, a regra do bem de família é essa. Quando a gente fala em bem de família, o que é que ela pensa? Qual é a primeira explicação que você dá sobre o conceito de bem de família? Aquele bem de família, ele é um bem protegido contra a penhora por dívida, né? Então, é um bem do casal, da entidade familiar que fica protegido contra a penhora. O imóvel residencial próprio ou de entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residem, salvo nas hipóteses previstas nessa lei. O que é que vai falar aí das hipóteses previstas na lei que estão no artigo 3º? Ela diz que não vai proteger da impenhorabilidade a dívida do financiamento para aquisição do próprio imóvel. Como vocês sabem, a maior parte dos imóveis, né, são comprados e vendidos em financiamento, eles são eles são a própria garantia do cumprimento daquele empréstimo. Então, se você fez um financiamento de R$200 mil para um apartamento, lá tem uma cláusula que aquele imóvel é a própria garantia para o financiamento do bem, né? Então, se você tem essa dívida de 200 mil e não quita, e a empresa vai poder entrar com a execução, o bem que foi dado para garantia para isso próprio, ele não vai ser impenhorável, porque iria contra todo o sistema, né? Todo o sentido do porquê ele foi dado como garantia também iria ter um conflito com outra norma também do Código Civil. Ele também não é de impenhorabilidade absoluta para pensão alimentícia, para tributos do imóvel e taxas de condomínio a gente já falou, para a hipoteca, que é outra hipótese em que não é um financiamento imobiliário, mas é uma situação em que você dá o bem de garantia, então você realmente coloca aquele bem como a garantia que você vai cumprir uma determinada obrigação, geralmente um empréstimo bancário, e essa hipoteca fica lá registrada também no cartório de imóveis, na matrícula. Aí tem uma situação que o STF está aí para julgar a constitucionalidade, mas até então isso tem se mantido, é uma hipótese que está na lei, que fala que dívida decorrente de fiança em contrato de locação. Quando você vai fazer um contrato de aluguel, de locação de um imóvel, é possível que a pessoa que vai locar, né, o locador, ele além de pedir os seus dados, ele também peça que você indique um fiador. E aí esse fiador, ele se torna corresponsável da dívida caso você não venha pagar os aluguéis.
Então, quem é fiador de um contrato de locação também não tem essa proteção do direito do bem de família, tá? Outra hipótese, dívida originada de ato criminoso, uma expropriação do bem, o bem adquirido através de lavagem de dinheiro, também camuflado numa situação lícita, mas na verdade tem uma origem criminosa. Então essa hipótese também é possível de ser penhorada. Olha o que é que diz aí o STJ em algumas súmulas. O conceito de empenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente às pessoas solteiras, separadas e viúvas, porque a família pode eventualmente se fragmentar, né? Então ela pode pegar aí os separados, os viúvos, e a gente sabe que também atinge as pessoas. Existe hoje famílias também muito curtas, né? Mães solos, mães solteiras, só a mãe e o filho, né? Um parental, não existe ali uma família tradicional como nos tempos antigos. Então, sim, todas essas pessoas estão protegidas por esse Instituto do Bem de Família. O STJ também fala que a vaga de garagem que tem matrícula própria não constitui bem de família para efeito de penhora. Se ela tem uma matrícula própria, diferente do apartamento, diferente da casa, ela é um outro imóvel. Então, se ela tem outro imóvel e o bem de família, regra geral, só protege um imóvel, então a garagem não está protegida. Também, segundo o STJ, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que não está ocupado pelo devedor e sua família, mas está locado a terceiros para que a renda seja revertida para a subsistência da família. Então, ele só tem um imóvel, o imóvel é valioso, está ocupado por outra pessoa, está alugado, e aí esse imóvel, com o dinheiro do aluguel, ele aluga um mais simples e ainda tem uma renda para se sustentar. Mesmo que não esteja dentro do imóvel, ainda continua sendo considerado bem de família. Então, percebam que esse requisito de ocupação do imóvel, ele é bem mitigado. Não é necessário que a pessoa esteja dentro da casa necessariamente, não é obrigatório, existem hipóteses em que isso não é necessário e ele vai continuar sendo protegido contra a penhora, tá? Como eu antecipei para vocês, o STF tem julgado aí as questões da constitucionalidade dessa previsão que tem no artigo 3º de que o fiador de contrato de locação é, é penhorável, né? Mas não tem aquela proteção. Então, se você foi fiador, você pode perder sim o seu imóvel. E aí, essa é uma posição controversa, pode ser que mude, mas essa é o entendimento atual. Então, foi fiador de contrato de aluguel, a responsabilidade é muito alta, porque você não tem nenhuma proteção. Pessoal, eu advogo para algumas pessoas que tiveram prejuízos imensos, imensos mesmo, por questão de ter sido afiador ou avalista de alguém. Então, realmente é algo para você pensar. A gente vê na internet todo mundo dizendo coisas para não fazer, né? Construir em terreno de sogra, ser fiador, porque são temas bem sensíveis que podem trazer realmente grande repercussão no seu patrimônio pessoal. Vamos ver aí um julgamento de um caso real, agora de 2025, como vocês estão vendo, ó, né? Nesse caso aqui, o STJ entendeu que negou, ele entendeu que como houve uma fiança de um contrato de locação,
então ela era válida, e aí perde a possibilidade dessa proteção do bem de família. Então, essa pessoa, nesse caso real aí da jurisprudência, se prejudicou também. Então, vamos ver aqui as hipóteses para ver se o que é que vocês acham, para a gente entender na prática, né? Em situações que podem realmente chegar no seu escritório. Imagine que todas essas pessoas que a gente vai falar agora, o, qual é o problema que a gente vai falar agora? Imagine que todos eles têm dívidas, né? E estão sofrendo execuções civis. Todas essas pessoas. Então, a primeira pessoa que chega no seu escritório diz o seguinte: olha, eu sou solteiro, eu moro sozinho, e o meu apartamento, que é o único bem, ele é considerado bem de família. Qual seria a resposta de vocês? Podem ligar o microfone, escrever, colocar aqui até uma enquete. A enquete está aberta para vocês votarem. O que é que vocês acham? Uma pessoa solteira que mora sozinho, ele, ele tem um apartamento, está sendo executado. Isso é considerado bem de família? Sim, pessoal, pela súmula do STJ que a gente viu agora há pouco, o bem de família vai proteger também os solteiros, as pessoas que vivem já separados, os viúvos. A gente viu. Então, isso sim é possível. Foi fiador do contrato de aluguel da filha. Se ela não pagar a imobiliária, posso perder meu único imóvel? Qual o entendimento de vocês para essa segunda enquete, essa segunda situação? Podem até colocar assim para sim, assim para não. Sim, se você foi fiador da sua filha, infelizmente vai perder o seu único imóvel. É possível, sim, infelizmente. É triste, porque é uma dívida de outra pessoa, mas ao ser fiador, você aceitou se responsabilizar. Então, sim, deixei de pagar o condomínio do meu apartamento. A síndica disse que o imóvel será penhorado. Isso pode mesmo, sendo bem de família? E aí, sim ou não? Sim, também, né? Sim também. Coloquem assim, ó, para sim, assim para não. Todo mundo achando que sim, de fato, dívidas de condomínio também são, não tem escudo para elas. Então, sim, essas dívidas, como a gente tem aquela expressão em latim, né? São dívidas propter rem. Vão com a coisa, acompanham a coisa, são próprias da coisa. Por fim, tenho dois apartamentos, moro em um, avaliado em 300 mil, e alugo o outro avaliado em 200 mil. Se eu tiver uma dívida, qual será penhorado? Agora, qual dos dois será penhorado? Vocês acham que é o de 300 mil ou de 200 mil? Depende, né? Depende de quê, Neide?
Hum? Tem uma resposta aí. Eu acredito, eu acredito que se a dívida for de 300 mil, possa ser que seja de 300, né? Porque é até o valor da dívida, não é isso? É, até o valor da dívida. Mas, na verdade, a resposta correta, o raciocínio é que ele mora no de 300, não é necessário ser bem de família que você more no imóvel, mas nesse caso em especial, se eu tenho dois, um eu moro e o outro não, o que vai ser penhorado é o que eu não moro e o que eu moro vai ser protegido. Então, nesse exemplo, o de 300 mil reais seria protegido e os de 200 mil reais, que já é você não mora nele, já é um excedente, ele poderia ser penhorado. Olha um caso recente que aconteceu, o ator Mário Gomes, ele foi, ele foi um galã da TV Globo, fez várias novelas, e recentemente ele sofreu uma ação de despejo de uma mansão que ele tem no Rio de Janeiro. Ele até disse que não ia sair, foi agressivo e etc. E o que aconteceu? A natureza, embora ele só tivesse um bem, a natureza dos débitos que ele tinha estavam naquelas exceções do artigo 3º da, da lei de impenhorabilidade. Então, mesmo sendo somente um único bem, esse bem não estava protegido por conta da natureza da, dos débitos que estavam em discussão, tá? Então eu vou substituir agora, gente. Eu, feito essa foi a primeira parte da nossa aula de hoje. A gente falou sobre bem de família. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Enquanto isso, eu vou substituir aqui, vou começar o próximo tema. Nós vamos falar agora sobre tutela e curatela. Ambas são ferramentas de proteção, né? Então, nós temos na tutela, inicialmente, uma intenção de proteger uma, uma pessoa e os seus bens, que é uma pessoa menor de 18 anos. Diferente da curatela, em que a gente vai proteger um maior de 18, que a gente vai já falar sobre isso, na tutela, a gente vai proteger um menor de 18 anos, que não está no poder familiar. Porque se ele estiver no poder familiar, quem vai fazer essa proteção desse menor e do seu patrimônio são os próprios representantes legais, são os próprios pais, mas não havendo, ele não tendo ninguém ali com poder familiar, ou porque morreu, ou porque houve uma ação e os pais perderam o poder familiar, seja por qualquer razão, vai ser necessário que alguém, né, um tutor, cuide dessa pessoa e administre também os seus bens. Então, existem várias situações, né? Eu falei aqui do criança órfã, os pais ausentes, que a gente já estudou sobre isso em Direito Civil 1, e aquela situação em que a pessoa desaparece, não dá sinal de vida por muito tempo, né? Então ele se torna ausente e, e, e e pode ser até declarado como morto. Os pais que, por qualquer motivo, perderam o poder familiar. Então, essas são situações hipotéticas que permitem a tutela. A tutela, ela é uma obrigação, ela é um encargo, ela é um munus público, é um dever que a lei impõe
para alguém para cuidar dessa criança. Não pode deixar essa criança desamparada. E nós temos 3 hipóteses. A primeira hipótese é da tutela testamentária. No Brasil, embora a gente estude o Instituto, não é comum as pessoas deixarem testamento. A gente fala muito que no Brasil, falou em testamento, as pessoas dizem que estão agorando, né? Estão desejando a minha morte, estão confundindo, enfim. E aí a tutela testamentária não é muito comum, mas o que é que ela prevê? Você deixa num testamento que caso você faleça, fulano, né, ficará, será o tutor que cuidará do seu filho, da sua filha, do menor de 18 anos. Então você deixa aquilo por escrito. Uma segunda hipótese é quando os pais não deixam testamento, que é o mais comum, ele vai seguir uma ordem de parentesco que está prevista no artigo 1731, que é similar com a ordem sucessória, né? Aquela ordem do inventário também. Então, primeiro, os avós, depois os irmãos, e assim por diante. Não existindo essas pessoas, ou elas não desejando, e por qualquer motivo não podendo ser os tutores, o juiz pode nomear uma pessoa de fora. No juiz, e aí a gente chama de tutela dativa. Essa expressão dativa significa substituto. E o juiz vai nomear uma pessoa que não é parente, mas que vai ter a responsabilidade de cuidar da criança, desse menor, e administrar os seus bens, tá? A pergunta, então, é a seguinte: se tiver parente, ser parente basta? Imagine a seguinte situação: um parente mais próximo do menor, ele é uma pessoa endividada, ele já responde a processos criminais, ele publicamente tinha um mau relacionamento com os pais desse menor, detestava os pais da criança, etc, etc. A lei obriga que o juiz nomeie nessa ordem para seguir ali uma dura lex sed lex, né? A lei é dura, mas é a lei, uma ordem ali obrigatória? Não. Até mesmo por uma questão do princípio que a gente já estudou no início da disciplina de direito de família, do melhor interesse da criança, do adolescente. Então, o juiz vai analisar no caso concreto se realmente faz sentido e se o melhor que tem é nomear esse parente que é o mais próximo, ou seguir adiante, podendo até chegar a nomear um tutor dativo, tá? A lei vai excluir da tutela, mesmo pessoas que em tese seriam as mais indicadas ali na ordem, que tenham obrigações ou litígios contra o menor, sejam inimigo do menor dos seus pais, condenados por crimes graves, pessoas de maus procedimentos, pessoas inidôneas, né? Pessoas endividadas ou falidas. Como é que essa pessoa que não conseguiu administrar o próprio patrimônio vai conseguir administrar o patrimônio da criança? Então, não faz sentido que ela venha falir ou endividar mais alguém. Então, ela não vai poder exercer a tutela. Como é que a tutela vai acontecer? O juiz ele pode, baseado no dinheiro que a criança tem, então imagina que os pais morreram numa viagem, os filhos ficaram, um filho menor de 18 anos, e tem muito dinheiro envolvido. O juiz pode determinar que o tutor preste uma garantia para assegurar
a renda, né, o patrimônio também, com a caução dessa criança. E ele pode nomear ainda um pró-tutor, que é alguém que vai fiscalizar o tutor. Então, perdão. Então, se você já tem o tutor para administrar o patrimônio, e o juiz ainda pode nomear uma pessoa acima do tutor para fiscalizar esse tutor. Essa pessoa vai educar, prover o sustento, defender o menor, representá-lo legalmente em todos os processos, em todos os seus interesses, e vai administrar os bens, não podendo, isso não significa que tem liberdade para fazer o que quiser com os bens. Para vender, por exemplo, imóveis do menor, só tendo uma autorização prévia do juízo, né? Então, sem essa autorização prévia, não vai conseguir fazer a transferência. Então, vamos ver aqui uma situação concreta. Imagine que um tutor é nomeado para cuidar do sobrinho que herdou 2 milhões de reais dos pais. O tutor, que é um profissional liberal, passa a dedicar 80% do seu tempo à administração complexa dos bens desse menor. Primeira pergunta: o tutor faz isso de graça? O que é que vocês acham? O tutor faz isso de graça? Ou ele tem alguma remuneração? Segunda pergunta: o que acontece se ele misturar o dinheiro da herança com as suas contas pessoais? Gente, não, o tutor não faz isso de graça. Existe uma remuneração que é proporcional a todo o patrimônio que ele vai administrar. Então, se alguém vai administrar um patrimônio de 200 mil reais, ele vai receber uma remuneração menor. Se alguém vai administrar um patrimônio de 2 milhões de reais, ele vai receber uma remuneração maior. É o juiz que vai fixar. E ele vai responder com seu próprio patrimônio se houver algum prejuízo ao patrimônio desse menor. Tem prestação de contas e há fiscalização, inclusive, pelo Ministério Público. Ele presta contas ao juiz, o Ministério Público pode dar parecer contrário, dizendo que não, que tem coisa errada ali. Então, tem ali uma obrigação, não é fazer o que quiser com o dinheiro desse menor. E essa tutela, ela vai cessar como? Ela vai cessar quando esse menor deixar de ser menor, né, com a maioridade, que pode ser antecipada, que a gente chama de emancipação. Então, ele pode se antecipar antes dos 18 anos, ou se ele eventualmente for adotado, porque aí aquela a família que adota passa a ter sobre essa criança o poder familiar, e aí tem um poder de representação legal dessa criança. Então, nessa situação, vamos ver aqui o caso da Marília Mendonça. Marília Mendonça, como vocês sabem, foi uma famosa cantora brasileira. Ela faleceu em um momento de auge, tinha um filho, e esse filho com outro cantor. Inicialmente, o filho ficou com a mãe dela era a tutora dessa criança. O pai, segundo os que saiu nos jornais, embora os processos corram em segredo de justiça, o que foi noticiado nos jornais é que o pai renunciou ao direito de administrar o patrimônio do filho e que tinha deixado isso para a ex-sogra, né? E aí
isso é um exemplo de situação em que a pessoa que, na sequência lógica, seria o mais indicado, o pai seria o representante legal, ele, não, vou deixar que a sogra, a ex-sogra, a mãe da Marília, que tutelava o patrimônio dessa criança e cuidava da criança, etc. Contudo, tempos depois, né, alegando que a criança não estava sendo bem cuidada e que a mãe da Marília estaria utilizando a criança para afastá-lo do pai, estava, né, prejudicando a relação entre eles e tal, entrou com uma ação e pediu a guarda da criança, a tutela da criança. Então, isso mudou recentemente, mas é um exemplo em que o pai, que era a falta da mãe, o pai é em tese, mais indicado, não estava exercendo esse papel de tutor. Essa tutoria, quem estava administrando os bens da criança, né, e com essas obrigações de prestar contas, etc., seria a mãe da Maria. Alguma pergunta sobre tutela, pessoal? Até aqui? Não, professor, tranquilo. Tranquilo, né? Então vamos avançando. Então vamos avançar, gente. Agora nós vamos falar sobre curatela. A curatela, ela se assemelha com a tutela no quesito, no sentido de ser uma proteção, de alguém cuidar de outro, mas ela é um cuidado de alguém que é maior de idade, né? Então ela pode ser para pessoas que já são, pode ter menor de 18 anos, desde que seja emancipado, né? E já é maior civilmente, né? Mas é para pessoas maiores de idade, que já têm essas pessoas, elas já tiveram a capacidade de administrar a sua vida por alguma coisa, algum problema, geralmente problemas de saúde, entrou em coma, tem uma invalidez por uma demência, alguma coisa, não consegue mais administrar os seus bens. Então, para que não fique, né, fazendo uma procuração atrás de outra procuração, às vezes nem é o instrumento mais correto, porque para conceder uma procuração eu tenho que ter lucidez e capacidade, né, para isso. O instrumento que vai surgir é a curatela. Então a pessoa fica, a curatela sai um documento em que você é o representante legal dessa pessoa, um documento jurídico, né, judicial. Então, a ideia aqui é proteger o patrimônio dessa pessoa, e esse processo sempre é feito judicialmente. Sempre que a gente falava de uma pessoa com deficiência, a gente já, e se for essa deficiência, né, já associava que a deficiência com incapacidade. E se essa pessoa tivesse uma deficiência mental, em tese já haveria uma incapacidade absoluta e nós já entenderíamos que ela deveria ter um curador. Contudo, com o Estatuto das Pessoas com Deficiência, hoje há uma diferença entre deficiência e incapacidade, porque nem toda deficiência significa que a pessoa não tenha capacidade civil. E essa curatela, ela pode ser parcial. Ela pode ser uma curatela para administrar determinados fatores da vida e outros não. E aí a gente pensa, né, se a deficiência física, mental, intelectual, se ela não torna mais ninguém capaz automaticamente, então quem é que está sujeito à curatela hoje em dia? Quem não consegue exprimir a sua vontade. Então, quem é que não consegue exprimir a sua vontade?
pessoas que estão em coma, pessoas que têm alguma demência grave, pessoa com estágio avançado de Alzheimer. Não, agora tem uma pessoa com autismo tipo 1 de apoio, e essa pessoa, embora o autismo seja considerado uma deficiência, não necessariamente essa pessoa é incapaz. Nós temos juízes com autismo, inclusive juízes federais, e a gente não associa mais uma coisa necessariamente à outra, tá? Então é muito comum essa situação do Alzheimer, da pessoa que já está com uma demência forte, e aí ela não consegue mais exprimir à vontade. Os ébrios habituais e os viciados, eles continuam nessa relação e podendo passar por uma curatela, porque eles podem colocar todo o seu patrimônio a perder por conta do vício. Então, essas pessoas, elas podem deteriorar todo o seu patrimônio por conta disso. O vício é tão grande que tudo pode colocar a perder. Os pródigos, que são aqueles que gastam, né? Vocês estudaram todas essas definições lá em Direito Civil 1, que também podem destruir, dilapidar o próprio patrimônio, eles também podem passar por uma curatela. Deixa eu ver se alguém escreveu algo aqui no chat. Pode falar, Jéssica. Professor, e no caso da curatela para pessoas com deficiência, tem que ser maior de idade ou se a pessoa já tem a deficiência e incapacidade criança, é a curatela, não é a tutela? Não. Se a criança, se é menor de 18, se é menor de idade, na verdade, se é menor de idade, será tutela, independentemente de ter uma deficiência ou não. E é maior de idade, em sentido civil, né? Pode não ser necessariamente maior de 18, pode ser que até antes já seja maior de idade. E tem uma deficiência, não pode exprimir à vontade, é que a gente faz a curatela. Pode falar. Aí, no caso, assim, para você de dependentes de bebida alcoólica, né? Eu trabalho no CRAS, aí atualmente eu recebi uma pessoa para dar entrada no BPC, por ele ter o laudo de dependente químico, alguma coisa assim nesse sentido, o laudo dele. Aí, no caso, para ela ser a representante legal dele, ela tem que fazer uma curatela, para ele não pôr em risco esse benefício caso seja aprovado. Exatamente. Aí ela se torna um representante legal dele. Perfeito. Gente, hoje, se a gente pensar em curatela, a maior parte da curatela que está acontecendo no Brasil são de pessoas que vivem realmente com Alzheimer. O número de pessoas que vivem com Alzheimer é muito alto no Brasil, né? 1,2 milhões de pessoas. No Brasil tem 200 e poucos milhões de pessoas. É um número elevado. E essas pessoas acabam precisando de alguém para administrar os seus bens. Pode falar, Célio. Professor, no caso aí da curatela, né? Precisa ter algum vínculo familiar para poder ser curador ou não? No caso da tutela, nós já vimos, né? Eu vou antecipar aqui que não precisa necessariamente. É a mesma coisa do que aconteceu lá na tutela. A preferência é que seja da família, mas não necessariamente precisará ser da família. Pode ser que o juiz nomeie um curador dativo. Desativar aqui o celular do Lucas. O Lucas, quando não chega atrasado, é assim, ó.
Aí, É porque assim, professor, só interrompendo o senhor pode aí. falar. É porque eu lembro que há um tempo atrás, né, eu conheci um casal que o marido dessa moça era curador do tio dela. Só que, tipo assim, ela era só casado com essa moça, né? E era curador do tio da esposa dele. Um Ela era idoso, seu idoso, hein? casada, ela era Não, casada com... eu acho que essa união estável, eles dois, eu acho. Eu não sei como é que o juiz deu essa curatela pra ele. Não, não tem Porque ele era, problema. porque era um idoso, aí parece que tinha problema mental, eu acho. Pessoa idosa. Tendo problema mental, não conseguiria exprimir suas vontades, mas não precisa ser alguém da família, não. Pode realmente. E assim, a própria família, quando vai dar entrada, pode inclusive já indicar quem eles entendem que seria a pessoa ideal. Então, a família mesmo, ao entrar com a ação de curatela, ela já diz: olha, nós todos os filhos aqui estamos entrando juntos. Entendemos que papai ou que mamãe não consegue mais administrar os seus bens, tem uma demência avançada, etc, etc. Nós indicamos que a melhor pessoa é fulano, é fulana. E aí indica que é possível, tá? Vamos ver uma situação aqui, ó. Uma situação, um problema para a gente refletir o que é que seria justo juridicamente e a gente pensar aqui sobre o que vocês acham que deveria ser. Um jovem de 28 anos, viciado em jogos de azar online, sendo considerado pródigo, né? O jogo de azar hoje é uma ludopatia, né? Esse vício é uma doença. Está vendendo os móveis de casa e contraindo empréstimos altíssimos. Os pais pedem e conseguem sua interdição, que é através da curatela. A pergunta é: esse jovem agora está proibido de casar, de votar, de reconhecer um filho que ele eventualmente possa ter por aí? O que é que vocês acham? Coloquem assim para quem acha que sim e coloca para baixo quem acha que não. Não, é isso mesmo. Então ele pode votar, ele pode casar, pode reconhecer um filho. Jéssica está pensando ali. Professor, Oi. Eu acredito que é bem, tipo, depende, é a caso do depende, né? Se ele tiver discernimento de alguma coisa, eu acredito que ele possa votar, possa casar. A Neide tem um depende dentro do baralho dela. E foi, Eu não amo foi, depende, doutor. foi, não foi, ela puxa essa carta desse baralho, esse depende dela e Amo. diz, Márcio. pronto, eu acredito que sim, porque no caso do problema dele aí, não é um problema que incapacite assim mentalmente. Ele tem como discernir, então ele pode sim. O problema dele é só financeiro, né? Sim, é um vício com jogos, né? É. Então, gente, não impede ele de casar, não impede ele de votar, não impede ele de reconhecer um filho, por exemplo. A, a interdição no passado, ela era absoluta realmente. A gente pensava na interdição como tudo. Interditou para tudo. Hoje, você não interdita mais para tudo. E o juiz, na sentença que vai declarar a curatela, vai dizer quem é o representante, vai dizer quais são os poderes e os limites que essa pessoa tem, geralmente limitados ali mesmo à questão patrimonial, sobre esse curatelado, tá? Então, pergunta aí do Célio. Ó, Célio, você perguntou o seguinte: só familiar? Não. Preferencialmente,
são os familiares, preferencialmente, mas não obrigatoriamente. Eita, Pode Tafarel. falar. Oi. Mas aí, ele tem direito a casar, né? Depois de casar, segue a curatela? Mesmo ele tendo agora uma esposa, por exemplo? Pode seguir a curatela e pode trocar de curador. Se é a esposa, no caso. Exatamente. Porque essa pessoa, inclusive, ela tem a preferência. Vocês estão vendo aqui, ó. O cônjuge tem a preferência. Mas pode seguir ser com a outra pessoa, porque na minha cabeça faz muito sentido a pessoa casar e ter uma terceira pessoa cuidando dos bens, que no caso agora é do casal, né? Se você não fizer essa troca, não será automática. Tem que entrar dentro do processo de curatela, de informar que essa pessoa casou e que agora requer que aquela pessoa seja nova curadora, nova representante dessa pessoa. Mas não vai ser automático. É igual uma pensão alimentícia. Não é porque completou 18 anos que parou. Tem que entrar com ação de exoneração. Aí me veio outra dúvida. Esse curatela, tutela, ambas, tem período estabelecido? Precisa ficar sendo renovado? É ad eterno? Como é que funciona? O da tutela a gente até já falou, tá? Nos Você já slides é maior de anteriores. idade, né? É. Isso. Ou Mas com a a da emancipação, ou quando é adotado, enfim. E o da curatela, em tese, realmente, assim, depende da situação. Veja, se você precisa de uma curatela porque você está numa UTI, está em coma, é um contexto. Aí é provável que seja uma coisa temporária e que precise demonstrar novamente, periodicamente, renovar. Agora, se é uma doença incurável e degenerativa como Alzheimer, aí não vai ser temporário. E a Neide já está ali, ó, tirando sua carta do baralho. Depende, né, Tafarel? É você que falou, Tafarel, depende. Nós tivemos um caso famoso e que gerou muito conflito, muita confusão, né, no mundo, que foi a curatela da Britney Spears. Então, a Britney Spears já é adulta, todo mundo conhece, a mega cantora, e os fãs começaram a perceber que ela, né, estava com a curatela do pai dela, que cuidava dos bens dela, da carreira dela e tudo. Ela mandava pequenos sinais pelas stories nas redes sociais, e eles perceberam que ela estava pedindo socorro e começaram a fazer movimentos e pressionar o governo americano, o governo não, a justiça americana, para retirar a curatela sobre a Britney, porque ela tinha condições de administrar seus próprios bens. E aí a Britney, o pai, na época, né, seu pai aceitou ser o curador dela, mas segundo os documentários que estão disponíveis nos streams, etc., o pai foi uma pessoa ausente a vida toda. Ele não foi um pai presente, ele era divorciado da mãe dela, ele não foi, a Britney não cresceu com esse pai, não era uma referência de cuidado, mas agora que ela era multimilionária, ele tinha interesse, né? Ele negociava os contratos e tudo. Ela lucrou muito dinheiro enquanto ele estava na curatela dele, que seria curatela no Brasil, mas lá chama tudo de tutela. E ela lucrou cerca de 100 milhões de dólares e ele lucrava, obviamente, um percentual também alto. Quanto mais ela lucrava, trabalhando em coisas que supostamente ela não estava querendo mais trabalhar, ele também estava lucrando bastante. Então gerou toda uma repercussão. A Britney ficou livre, já adotou uma criança, tem aí, fica dançando aí nas redes sociais, às vezes nua, às vezes seminua, às vezes com as facas rodando. Estão querendo, eu acho que em breve, interditar a Britney de novo, né? Os filhos dela agora recentes deram um depoimento que
ela estava numa situação muito perigosa e que não querem morar com ela. Os filhos dela agora já são maiores de idade e deram um depoimento recente sobre isso. Então, a vida vai passando, isso tem que ser atualizado, né? Então, estava boa do juízo, estava podendo administrar seus próprios bens, estava ótima, ok. Deixa de sair da curatela e fica livre. Não está mais conseguindo administrar seus próprios bens, não está conseguindo mais, não tem capacidade civil, está precisando de um suporte, pode voltar para a curatela. Ok? Deu para entender? Nós temos uma hipótese de uma curatela especial, que é a curatela do nascituro. Como a gente sabe, o nascituro, ele não é uma pessoa ainda, né? Para ser pessoa tem que nascer vivo. Ele só tem expectativa de direitos. E aí ele não é considerado uma criança, porque ele ainda não é uma pessoa. Então é uma curatela especial quando a mãe, por exemplo, falece, o pai, por exemplo, não tem poder familiar sobre essa criança, ou porque também faleceu, ou porque perdeu, foi destituído do poder, o juiz pode nomear um curador dativo para proteger os direitos desse bebê, principalmente nos quesitos, na questão de promover os atos necessários para o inventário. Então, é chamado de curatela, porque isso não é, o nascituro não é para todos, para os fins jurídicos, uma criança. Então, não é tutela, tá? Depois pode até se converter para uma outra situação, né? Mas, em tese, nesse momento aí vai ser uma curatela. Gente, a gente até falou aqui agora, no caso da Britney, sobre esse último tópico que está aí abaixo, falando do levantamento da interdição. Então, ela pode ser levantada a qualquer tempo, se a incapacidade desaparece, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre curatela? Como é que a gente vai entrar com essa ação de curatela na justiça, gente? Você vai entrar com os seus documentos pessoais, os documentos da pessoa que vai ser curatelado, interditado. Se for um caso de doença, vai juntar os atestados médicos, os exames que demonstram Alzheimer ou outra demência. Vai pedir, caso necessário, uma perícia judicial para comprovar isso, né? Se todos os irmãos ali estão indicando, todos os parentes, olha, a gente entende que a melhor pessoa é a filha mais velha, já pode antecipar isso no processo, indicar quem é, e a pessoa, ela vai ser citada para se defender. Então, não é porque alguém entrou com uma curatela contra mim que necessariamente ela vai ter deferido. Eu vou ser citado a me defender e vão verificar se realmente eu não tenho a lucidez e a capacidade necessária para exprimir minha vontade e administrar a minha vida civil. É muito comum, até em questões de filhos contra pais, que não têm até um receio de perder parte do patrimônio, e essas pessoas terem os pais, querer interditar os pais por questões de relacionamento, o pai está querendo namorar de novo, está gastando dinheiro com mulher, está isso e aquilo. E aí muitas dessas pessoas querem interditar porque o pai está dando presente para alguém, para outro. Não necessariamente isso vai ser deferido, vai ser julgado procedente. É preciso ter um cuidado, porque só vai ser realmente concedido se for verificado que a pessoa realmente tem não consegue mesmo administrar os seus bens. Não é porque faz determinadas escolhas pessoais erradas ou que você não concorda que isso significa ser pródigo, que isso significa... Não é dessa forma, tá? Então tem
o processo ocorre dessa natureza. Ela é citada e vai ter a oportunidade de demonstrar sua capacidade civil para não ser interditada. Pessoal, quem tem alguma dúvida? Nós terminamos o nosso conteúdo. Era o meu livro de Direito Civil, da época 2009, Direito de Família. Estudava mesmo, ó, todo marcadinho, mas é um livro que mostra como o direito de família mudou de lá para cá. Esse livro aqui de 2009, ele ainda fala em separação judicial, na parte que ele fala de casamento, deixa muito claro que é impossível o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É um livro que ficou defasado, né? É um livro que mudou, as nossas relações mudaram e o direito também foi mudando aí, né, ao longo do tempo. Então, até as últimas páginas, acabou. Está bem diferente do que a gente vê hoje em dia no direito de família. Nós não temos mais conteúdo. Na próxima aula, nós vamos já fazer, eu estou decidindo se a gente vai fazer já um quiz ou se a gente vai fazer uma petição de casos diferentes. Eu vou colocar para vocês analisarem casos reais como advogados e falarem qual é a petição, o que fazer, qual é o fundamento, etc. Tá bom? Vou pensar em uma proposta para a gente fazer um trabalho bem legal e também fazer o nosso quiz de revisão. Vocês viram que foi bastante conteúdo, não deixe o conteúdo se acumular, revisem, tirem um tempinho. Praticamente todos os slides já estão disponíveis no portal acadêmico. Os únicos que não estavam disponíveis são os de hoje, que eu vou colocar agora. Logo na sequência, também vou colocar a frequência. Cuidado, tem gente que vai ficar reprovada, infelizmente, por falta, porque tem gente faltando, brincando com frequência, não necessariamente na minha disciplina, mas em outras disciplinas da faculdade. Então, cuidado com isso. Até breve, gente. Bom descanso para vocês. Boas aulas. Até mais.